Quando nós falamos em Espiritismo, essa verdade que liberta, nos reportamos a essa passagem bíblica em que João, no Evangelho de João, é falado: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E ao mesmo tempo a gente pensa que todos nós estamos aqui nesse mundo para nos educarmos e para nos tratarmos nesse processo grande de conhecimento de cada um, para que a gente possa realmente evoluir. Então essa noite é uma noite de tratamento para cada um dentro das suas necessidades, voltar o pensamento e o sentimento a Deus, rogando ao Pai para que possa nos auxiliar no autoconhecimento, na clareza do nosso espírito, para que a gente possa fazer o tratamento necessário, que afinal somos doentes do espírito, doentes da alma, necessitados ainda de muito tempo para a nossa recuperação. E esse enfrentamento da nossa realidade é importante para que a gente possa dar passos, porque senão a gente vive na ilusão desse mundo. E quando Jesus ele nos esclarece que conhecer a verdade significa libertação, e quando ele esteve entre nós, justamente ele estava falando e nos despertando para uma verdade, a verdade espiritual. A sociedade da época de Jesus era uma sociedade, se nós formos ver, muito parecida com a nossa. É o ser humano, com todas as suas fraquezas, dificuldades, imperfeições, com tudo. Atualizamos para esse momento, mas não difere. Se o Cristo estivesse hoje entre nós, ele atualizaria um discurso, as suas parábolas, mas o ponto central seria sempre o mesmo, que é justamente o despertar de cada um de nós. E isso é uma coisa muito profunda, isso é uma coisa muito séria, quando Jesus nos diz que essa verdade liberta. A nossa sociedade, como naquele tempo, vive uma ilusão muito grande. Nós vivemos essa ilusão muito grande, acreditando que muito do que está à nossa volta é a verdade. Nos deixamos levar pela mídia, por tudo que está à nossa volta. E muitas vezes a ilusão é tão grande, o brilho é tão grande desse mundo, que a gente entra por um caminho que depois não entende muito bem porque que a gente está meio perdido dentro daquilo. E quando Jesus veio, ele veio com uma finalidade: trazer a esperança e renovar dentro de nós a certeza nas leis divinas. Ele precisava reacender dentro da gente que existe um caminho. E esse caminho só seria através dele. Quando ele falou isso, por quê? Porque Jesus já está alinhado com todas as leis divinas. Então, quando ele fala que o caminho para chegar a Deus é através dele, é porque ele já está em comunhão com o Pai. Então, seguindo a ele, consequentemente, estaremos seguindo todas as leis divinas. Só que é difícil para a gente compreender isso. A chegada do Mestre há 2000 anos atrás foi muito confusa. Era muito complicado entender um ser daquela magnitude explicando para uma sociedade como a nossa, e muitas vezes até pior em determinados sentidos, o amor. O amor já é complexo para nós entendermos nos dias atuais o que representa o amor, o que é viver ele na plenitude. Imagina no tempo de Jesus. Muito mais complicado ainda. Mas mesmo assim ele fala de amor. Ele fala um amor incondicional, algo assim que ninguém consegue palpar o que representa isso. Mas ele, como um ser angelical, ele transborda o que ele já tem dentro dele. Não tem como ele esconder o que ele é, a natureza dele. Ele simplesmente expõe tudo o que ele é. E nessa verdade há um choque muito grande,
Porque a nossa sociedade é uma sociedade que vive das coisas materiais, onde o egoísmo e a vaidade são o centro, a base. A base é um egoísmo muito grande. Sou eu, para mim, da minha maneira, da minha forma. Eu quero conquistar as coisas para ter, possuir, controlar. É a mesma sociedade da época de Jesus, em que as pessoas cada vez mais ficam mesquinhas, fechadas, enclausuradas, criando barreiras para si e para o próximo. Quando Jesus vem, ele vem para romper isso, para dizer, olha, isso não traz felicidade, luz para ninguém, isso não traz paz, isso traz sombra, isso traz dor, isso traz sofrimento. Vocês adoecem por conta disso. Não acumuleis tesouros em que as traças e os ladrões vão ter acesso. Acumuleis dentro do seu coração, onde reside quem? Deus. Só que é muito complicado a gente entender isso. Porque a gente, quando olha as coisas materiais, e a sociedade, ela busca muito isso, ela faz um apelo muito grande, a gente quer se apegar a isso. A gente quer se ligar a isso, a gente quer se apegar ao dinheiro, aos bens materiais, ao carro, à casa, a tudo que eu possa ter, tudo que represente posse, poder, posição. É um controle que nós queremos ter, que é muito mesquinho, é uma coisa frágil, que não tem raiz nenhuma. O mestre, quando esteve entre nós, materialmente, o que ele tinha? Nada. Nada. Justamente para ensinar que esses valores são necessários aqui, são. Os bens materiais são divinos. Quando bem utilizados, servem muito, muito ao progresso da humanidade. Só que nós somos ainda muito infantis, muito imaturos para lidar com esses bens materiais. E aí utilizamos com toda vaidade, prepotência, arrogância e egoísmo. E Jesus quis enaltecer os valores do Espírito. E aí ele, de maneira nenhuma, ele demonstrou que esses valores seriam importantes para justamente fixar o objetivo que ele esteve aqui entre nós. Ele deixou esse objetivo muito claro, de uma maneira transparente para todos, que até hoje a gente ainda pensa, a gente reflete e a gente não consegue ainda alcançar a profundidade das palavras do Mestre. Uma sociedade em que o egoísmo é tão grande que nós vivemos, que a gente foca nesse egoísmo e não importa quem está na frente. Eu atropelo, eu piso, eu passo, mas eu quero o meu objetivo. Como se isso representasse personalidade. O egoísmo, de repente, passa a representar uma personalidade. Não, eu tenho uma personalidade forte, eu vou de encontro àquilo que eu quero. Mesmo que eu tenha que pisar no outro, mesmo que eu seja injusto, mesmo que eu maltrate o outro, mesmo que eu traia o outro, mesmo que eu minta, eu vou fazer isso. Em nome de quê? Em nome de mim. E aí a gente não se dá conta da gravidade dessas nossas atitudes, da mesquinhez, e como a gente se isola, se afasta, a gente causa e vai vir um efeito depois, há uma consequência. Jesus ensina diferente, ele vem e diz, olha, é para dividir, é para repartir. Quanto mais você dividir, quanto mais você repartir, você causa, e aquilo vai voltar para você. O egoísmo, a gente fecha, a gente causa, vai, e aquilo não volta. Não tem como voltar, porque aquilo não reverbera no universo. Mas a gente faz isso. A questão é a gente começar a pensar sobre essas palavras do Mestre e refletir sobre as nossas atitudes egoísticas. O quanto nós somos vaidosos, o quanto nós somos egoístas, mesquinhos. O quanto carregamos isso tudo dentro de cada um de nós.
E é isso que o mestre questiona e nos acende uma luz para que a gente comece a pensar sobre essa verdade espiritual. Ele choca cada um de nós, colocando valores completamente diferentes. Por isso é que ele criou tanto tumulto, por assim dizer, naquela época. Qual era o risco? Era o risco de uma reflexão do ser com ele mesmo. O avanço espiritual do ser, se desligando das crenças, dos dogmas, de tudo aquilo que nos prende às coisas materiais. E afinal de contas, o que a doutrina espírita nos ensina? É que esse corpo, esses bens, esses instrumentos que Deus nos oferece aqui, são todos passageiros. Por maior riqueza que eu tenha, na hora que esse corpo acaba, não levo nada. A maior posição social que eu tenha, quando esse corpo acaba, eu não tenho. Então o valor é temporário. O que cabe a cada um de nós é utilizar bem aquilo que Deus nos deu, como instrumento sagrado de trabalho, de educação, de tratamento aqui e de evolução. Não nos apegando de uma maneira desesperada a essas questões, porque senão a gente vai adoecendo cada vez mais. Se esses bens materiais em si representassem tudo e a felicidade nesse mundo, não haveria depressão, não haveria angústia, não haveria ansiedade, não haveria pânico e não haveria tantos casos de suicídio nesse mundo. Os bens materiais se bastariam por si só, mas a gente não vê isso. Bens materiais e riqueza não representam felicidade e paz interior. Então, os valores são outros. O mestre, ele pontuou coisas fundamentais. Acima de tudo, o amor. É uma das maiores verdades que o Cristo nos trouxe. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. É tudo uma coisa só. Jesus deixou aquilo didaticamente dividido para facilitar a nossa compreensão, que é muito pequena. Ao mesmo tempo, o mestre trouxe mais informações sobre o amor. Ele falou: amem-se. Os cristãos serão conhecidos por muito se amarem. Foi essa marca que o Cristo deixou, do amor, que cada cristão deveria ser conhecido pelo amor entre si. E Jesus repete amor, fala de amor, exemplifica de amor, vive o amor na plenitude dele, sem distinção nenhuma, sempre dizendo: somos todos filhos de Deus, não existe diferença aqui entre ninguém neste mundo, porque nascemos do mesmo Pai, com as mesmas características espirituais no sentido da criação e com o livre-arbítrio para seguirmos o caminho da nossa evolução. Por isso Jesus tinha uma atitude de unir, de agregar, de juntar, demonstrando que todos somos iguais. O mestre nunca afastou, nunca separou ninguém por maior imperfeição, por maior erro, porque ele entende que todos nós somos imperfeitos. Quem aqui não é imperfeito? Não existe. Esse mundo é um mundo em que o mal predomina sobre o bem. Ainda vivemos essa realidade. Aqui ainda o egoísmo, a vaidade, a inveja, os ciúmes, o ódio, a crueldade, a brutalidade, tudo isso ainda predomina sobre os aspectos do bem. Para que a gente possa modificar as nossas próprias vidas, nós precisamos nos empenhar para melhorar a nós mesmos. É esse o nosso papel aqui dentro. Não é nós ficarmos censurando ou julgando o outro, porque o outro tem que cuidar da vida dele e nós precisamos cuidar das nossas. Não nos cabe ficarmos tomando conta da vida do próximo. Nos cabe cuidar da nossa própria vida, que já é bastante.
E à medida que eu tomar conta da minha própria vida, no sentido de cuidar de mim, me amar, me respeitar, consequentemente eu consigo amar, respeitar o próximo, o outro. Não é só a minha família que está ali, né? Como a gente diz, consanguínea. São todos. Por isso que Jesus ampliou, ele peregrinava, ele falava para todos. Todos somos irmãos, todos somos filhos do mesmo Deus. E a gente precisa retornar a esse pensamento e essa reflexão, porque isso é a verdade. O Mestre nos ensina a perdoar. Uma das coisas mais difíceis na humanidade é o perdão. Porque quando a gente se magoa e a gente se ressente, a gente não quer perdoar. Como se aquilo dali tivesse que ficar armazenado como uma forma da gente conseguir algum tipo de punição para outra pessoa. E Jesus ensinou que não vale a pena isso. Que a única maneira da gente se libertar de tanta sombra, de tanta dor, de uma coisa tão ácida quanto o ressentimento e a mágoa, é justamente nós perdoarmos. E aí quando nós perdoamos, a gente atinge o outro aprende o que é o perdão, e aí ele pode reproduzir aquilo e transmitir para o próximo, perdão para o outro, e o outro reproduz para o outro, e a gente vai criando então uma corrente que vai gerando uma energia para o universo e para cada pessoa. A ciência já nos fala dos chamados neurônios espelhos já há algum tempo, em que são neurônios que existem em cada um de nós e eles captam o que vai sendo falado, o que vai sendo dito, o que vai sendo exemplificado, comportamentos, olhares, palavras, atitudes. Esses neurônios eles vão captando e de alguma forma eles conseguem ser ativados e aí estimular a pessoa a determinadas atitudes. Isso não é religião, isso é ciência. Isso foi feito experimentos já há muito tempo, onde animais eram colocados uns com os outros, e aí viam um animal se alimentando, e aí quando os cientistas foram ver a área que estava sendo ativada no animal que comia, era uma área da alimentação. Os outros animais não estavam comendo, mas eles verificaram que as áreas que estavam sendo ativadas nos outros animais também eram a mesma que daquele que estava realmente comendo. Então existe uma estimulação de um para o outro. A gente consegue reverberar as coisas para o outro. A ciência não conseguiu explicar muito bem, mas entende que isso é uma maneira de poder se educar, de ensinar, de repassar informações. Se isso acontece entre nós, como por exemplo agora eu estou falando, mas as outras pessoas não estão falando, áreas cerebrais parecidas com a minha, todos, estão sendo ativadas. Consequentemente, essas áreas vão receber informações para poderem reproduzir essas informações. É a questão da educação. E nesse momento, eu recebendo essas informações, se elas forem saudáveis e construtivas, eu tenho como depois reproduzir essa informação para tantos outros quantos forem necessários. Então, quando Jesus ensina sobre o perdão, ele espera que a gente possa exercitar o perdão e dessa maneira possa reproduzir o perdão e a corrente de perdão ela possa aumentar. E aí a gente possa destruir dentro de nós em termos, mas na verdade é uma transformação, sentimentos que nos trazem doença. E serem transformados em energias saudáveis que nos trazem benefício espiritual. Veja como o trabalho de Jesus é um trabalho não só educativo, mas terapêutico. Nos traz saúde, nos cura, nos traz equilíbrio e harmonia. Hoje vivemos numa sociedade em que o desespero é imenso. A quantidade de pessoas desesperadas, desequilibradas, é imensa. Muitas vezes mal você consegue conversar com as pessoas, tal o estado emocional que as pessoas se encontram.
E isso tem se intensificado na atualidade. E para que a gente consiga novamente voltar ao centro, para acalmar o nosso ser e nos tranquilizar, nós precisamos nos utilizar daquilo que o Mestre nos ensinou: a tolerância, a paciência. Quanto maior o nosso grau de tolerância e paciência, menos a gente permite que exista uma desarmonia. Se a gente vive num ambiente em que as pessoas estão brigando, discutindo, em que há muito atrito, em que a energia ela inflama com facilidade, aquilo facilmente vai descambar para um desequilíbrio emocional, psicológico e daqui a pouco até com agressão, como a gente vê cada vez mais na nossa sociedade. O ser humano perdendo o controle de si mesmo e partindo para atitudes brutais, que a gente diz: como isso acontece? Mas acontece porque a gente não está buscando os valores que o Cristo nos ensinou, a verdade, que nós precisamos exercitar virtudes, elas são disciplinadas, são educadas, é a tolerância e a paciência. No momento em que eu exercito a tolerância e a paciência, eu desenvolvo a pacificação dentro de mim e consigo pacificar o ambiente. Se eu estimulo a intolerância e a impaciência, cai na irritabilidade e daqui a pouco no descontrole, e as pessoas perdem total equilíbrio de si. E a crueldade e a brutalidade tomam conta do ser. Eu não digo nem animalidade, porque os animais ditos irracionais muitas vezes têm atitudes muito mais sensatas do que nós, quando estamos diante de uma situação de desequilíbrio dessa, porque nos tornamos seres brutais e cruéis, necessitados de muito equilíbrio para o retorno disso. Então, antes da gente perder esse equilíbrio, paremos. Peçamos a Deus calma e tranquilidade naquele momento, para que a paciência, a tolerância possa retornar novamente ao nosso ser. Porque perder o equilíbrio é muito fácil para a gente. A linha de equilíbrio e desequilíbrio nosso é muito fina, é muito tênue. Ela rompe com facilidade. Diante de uma prova, diante de uma expiação, a gente pode romper essa linha com facilidade e resvalar e se perder no caminho. Por isso nós não temos condição de julgar o outro, porque nós não sabemos como vai ser a nossa atitude diante de uma prova ou uma expiação que seja muito marcante para a gente. Podemos perder completamente a sanidade mental naquele momento, a lucidez. E o que precisamos fazer é que nos momentos de calmaria da nossa existência a gente possa rogar a Deus o melhor equilíbrio possível, atitudes de tolerância, de paz, serviço no bem, oração, para que quando vier a expiação ou a prova naquele momento, a gente possa estar preparado para enfrentar aquele momento com mais equilíbrio. A doutrina espírita ela é esclarecedora e consoladora. Ela não afasta de ninguém provas e expiações que temos que passar, mas ela nos oferece essa lucidez para que a gente entenda que essas provas são necessárias à nossa evolução, mas que a gente pode se preparar para elas. É como uma prova de um vestibular, de um concurso. Eu posso ir para essa prova sem estudar nada, dizendo assim: não, eu vou fazer a prova com o que eu já sei. Chega lá, o que eu já sei não dá certo, é pouco, não foi suficiente, eu não me preparei, e aí a prova vai por água abaixo. Ou eu começo a me preparar, eu vou estudando, eu vou me preparando para que no dia eu tenha condições de fazer aquela prova numa situação melhor, eu vou estar melhor preparado. Ah, mas eu não passei. Tudo bem, pode acontecer, mas você se empenhou, você trabalhou, você se dedicou, você se entregou à sua melhoria. Vai chegar um momento que vai vir o retorno disso. Agora a gente não se prepara, isso é falta
de compromisso de cada um de nós com a própria existência, com a melhoria, com o enfrentamento da prova, com o sucesso da nossa encarnação. É deixar as coisas seguirem e não ser o próprio autor da existência. Deus nos dá a vida, mas quem a dirige somos nós. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos acelerar ou não a nossa existência. Nós podemos evoluir mais rápido ou menos. Depende de cada um de nós. O Mestre, quando nos ensina esses valores, é para que a gente desperte para a realidade. Para que a gente se encha justamente das virtudes. É a tolerância, é a paciência, é a indulgência, é a fraternidade, é a compaixão, é a compreensão. Ele transbordou isso tudo para nós. Agora é muito para a gente. É muito. A gente vai aprendendo isso aí aos poucos. Mas ele é um modelo e guia para cada um de nós. Quando a gente tem dúvida de como deve agir certo, é pensar no Cristo. Ele é o modelo. Bom, eu estou distante, muito. Mas ele é o modelo. Isso ajuda a gente a ter um norte. Isso nos ajuda a criar esperança que nós chegaremos também lá. Não tem como. É o progresso. O progresso não tem como mudar. Como a gente já comentou outro dia, o progresso é o rio. Nós estamos dentro desse rio. Nós estamos ali, na nossa canoazinha, seguindo. Não tem como. Eu posso parar de remar. Eu posso botar os remos dentro, mas o rio ele tem um curso normal. Não adianta, ele vai seguir toda a vida. Por mais que eu não queira ajudar, ele vai me levar em algum local. Se eu quiser me ajudar, eu pego os remos e começo a movimentar de maneira que eu conduza o meu barco para uma melhor situação. Os Espíritos nos dizem que a gente não vai para trás. Não vai por quê? Porque o rio só tem um sentido. O rio não vai para trás, ele só segue uma direção. Por isso a gente não retrograda, não volta para trás. Agora a gente pode parar? Pode. Se tiver uma pedra no meio do rio e o barco parar, eu fico ali. Correnteza vai levando, eu estou parado ali. Eu posso me movimentar para tirar o meu barquinho? Posso. Livre-arbítrio. Eu saio daquela posição. Mas eu posso ficar parado ali. Um dia, a correnteza vai ficar mais forte. E ela vai me tirar daquela posição. Porque, como os Espíritos dizem, a gente pode retardar a nossa evolução, mas ela algum dia vai ter que seguir. Então, se a gente parou na pedra e não quer sair da pedra, vai chegar um momento que a correnteza vai vir, vai subir, vai deslocar o barquinho e vai jogar a gente para frente, querendo ou não. Não adianta. É quando a gente está no mundo espiritual, precisa reencarnar e não quer reencarnar. Está com medo, não tem vontade de reencarnar, mas a evolução nos chama. Não adianta. É chamado e vai ter que reencarnar. É a lei do progresso. Jesus, então, ele traz todo esse ensinamento para que a gente desperte para isso. Então, conhecereis a verdade, não é a verdade material, nunca foi, nem nunca será. É verdade espiritual, são esses valores que nos jogam para frente, que a gente precisa efetivamente despertar. Se não despertar nessa existência, nós teremos vários, para que a gente possa despertar. Mas é sempre bom, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente poder despertar. A doutrina é aquela situação que nos dá uma porta para atravessar. Se a gente quer atravessar ou não, cabe a cada um de nós. A grandeza do ensinamento é enorme. Dona Isabel Salomão, espírita centenária que partiu há pouco tempo, mineira, Juiz de Fora, um exemplo essa mulher. Ela falava algumas coisas assim, as palestras dela eram todas intuídas, A sensação que eu tenho é que ela não preparava, ela entra e fala, é uma coisa impressionante. E ela falava que a doutrina espírita é uma lupa que é colocada para dar um aumento dentro de tudo que é cristão. Dar aquele aumento para a gente ver melhor
Jesus, para a gente ver melhor o que é o cristianismo. E é isso. A doutrina, ela é esclarecedora. À medida que ela esclarece, você vê melhor, você diz, meu Deus, é isso? Nossa, que clareza, que coisa. É isso que a doutrina faz. Tira aquela escuridão, né? A gente passa a enxergar melhor, a nossa miopia some. É a doutrina. É isso que ela faz com a gente. Nossa, é isso. Mundo espiritual, encarnação, imortalidade da alma, Deus, outros mundos, tem tudo isso. A gente não para. O trabalho existe aqui, o trabalho existe ali, o trabalho existe em outros mundos. Abre esse leque enorme de conhecimentos. É isso a doutrina espírita que nos oferta para a gente poder crescer. E aí, eu gosto muito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um daqueles apóstolos que não conheceu Jesus durante a encarnação. Jesus desencarna e Paulo não tem contato com ele, mas depois é conhecido, na verdade, como apóstolo gentil, mas não foi um dos apóstolos escolhidos naquele momento ali como corpo apostólico pelo mestre. E na história de Saulo a gente vai ver muito isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós lembrarmos, antes de Paulo, ele era Saulo, judeu, cidadão romano, um homem com um ímpeto pela verdade, por defender as ideias, muito grande, o doutor da lei, aquele que conhecia, que ensinava, que queria as regras da Torá muito bem, né, sendo muito bem cumpridas, lutava por isso, tanto que ele foi um grande perseguidor dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos falavam em nome de Jesus algo diferente do que tinha na Torá. E Jesus nunca veio para ir contra aquilo que Moisés tinha ensinado, de maneira nenhuma. Jesus veio aperfeiçoar o que Moisés iniciou. E neste aperfeiçoamento que Jesus veio realizar, há um choque de ideias, de pensamentos, de sentimentos, de reflexões, para que se quebre o que já tinha e se construa algo novo, mas não jogando fora o que se já tinha, mas reconstruindo, transformando, melhorando. Só que a compreensão de Saulo naquele momento não era disso, é que na verdade todo aquele ensinamento cristão era algo terrível, que não deveria existir e que ele queria combater e combateu. Perseguia, prendia, torturava, mandava matar os cristãos. E se alguns lembram do livro Paulo e Estevão, lá consta, Estevão justamente um espírito elevadíssimo também, seguiu o mestre e que foi apedrejado até a morte por ordem de Saulo. E é um momento complexo, porque Saulo, ele era noivo de Abigail, e Abigail era irmã de Estevão. No momento em que ele retira Estevão de ser apedrejado, Estevão já estava praticamente no final, porque já estava com o corpo todo traumatizado. Ele vê Abigail com o irmão, e aquilo choca ele, porque os dois eram cristãos. E para aquilo foi uma revolta muito grande. Estevão, naquele momento final, ele não deseja nenhum mal a Saulo. Pelo contrário, perdoa, entende, compreende o que estava acontecendo e desencarna. Abigail também, vendo o irmão desencarnar naquele momento, sofre, mas também não se rebela contra Saulo. Só que Saulo, naquele momento, ele se revolta e rompe o relacionamento dele com Abigail. Rompe o noivado. Abigail vai para casa. Saulo, então, ao invés de ele despertar para aquela situação, não. Ele se rebela mais ainda contra os cristãos. Aumenta mais a perseguição dele. Abigail adoece e já quase no final da existência dela, ainda jovem, Saulo vai visitá-la, transtornado diante de ver Abigail morrendo.
e ela morre, o corpo, e ele não se sensibiliza com aquilo e se revolta mais ainda com a situação e inicia uma nova perseguição justamente aos cristãos. E ele sai com a autorização do Sinédrio para a estrada de Damasco, a Jerusalém, para justamente encontrar Ananias, que era um dos cristãos que seguiam o mestre, para justamente prendê-lo, torturá-lo, fazer todo o processo que ele fazia. E nesse caminho, justamente, num determinado ponto, Jesus aparece num clarão enorme diante dele. Um clarão se faz naquele momento e ele estava numa caravana na estrada de Damasco, ele cai e fica completamente estarrecido com aquele clarão, e que era Jesus. E aí é quando Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, atônito diante daquilo, não conhecia Jesus, pergunta: quem é? Quem é você? Quem és tu? Ele diz: Jesus. E naquele instante, veja, tudo que tinha sido realizado no planejamento da encarnação de Saulo, para que ele realizasse, porque ele veio com um planejamento determinado pelo Cristo. Vem tudo à mente, tudo retorna, tudo volta a ele, tudo vem em milésimos de segundo, ele revê tudo. E ele fica assustado diante daquilo. E ele não sabe ainda o que fazer naquele instante. E Jesus diz para ele: não recalcitres contra o aguilhão. O que representou isso? Uma frase simples. Jesus disse: não resista contra as leis divinas. Porque na verdade Saulo, ele vinha tendo contato com o cristianismo já há muito tempo, mas ele não se sensibilizava. Ele tinha contato com todos os cristãos, ao invés de ele sensibilizar com a mensagem, ele ficava com mais raiva, não ouviu Estevão, não ouviu Abigail, ele se revoltou. E Jesus diz: não adianta você resistir. A lei divina, ela tem um caminho. E o mestre diz aquilo porque o aguilhão era uma estrutura, um estilete de aço, de ferro, que era colocado mais ou menos na altura do pescoço do gado, do boi que caminhava pela estrada, para que ele não virasse, não saísse da reta e que quisesse ir para outro caminho. Quando ele tentava virar, a ponta daquele ferro feria ele, ele voltava. Quando Jesus disse: não resista às leis divinas, não adianta. Por mais que a gente resista, vai ter um momento que a gente tem que voltar para a lei divina. E aí Saulo disse: bom, não tenho o que fazer. Ele deve ter pensado, disse: o que queres que eu faça? Jesus disse: entra na cidade, que será dito o que tem para fazer. E ele entra, mas já entra cego. E lá, quem recupera a visão dele, orientado por Jesus, é o próprio Ananias, ao qual Saulo iria perseguir. É ele que vem em socorro a Saulo naquele momento. E aí veja, Saulo, que agora vira Paulo, porque se transforma em um cristão, ele que tinha toda uma verdade, que ele acreditava, que ele lutava, que ele brigava, que ele era ferrenho naquilo, vira completamente, porque agora ele tinha se transformado em um cristão. Tanto que assim que ele recupera a visão, a primeira coisa que ele faz, que Ananias diz para ele não fazer, mas que ele faz, é ir até a sinagoga e falar sobre tudo que ele acreditava agora. Imagina o que aconteceu. Foi apedrejado, teve que sair correndo, fugido, quase mataram Paulo naquele momento. Ananias fala para ele: não faça isso, não é o momento, vá pensar um pouco. É quando Paulo sai e permanece anos no deserto, refletindo sobre a vida, para depois retornar e voltar à peregrinação dele. Nesse momento a gente vê que um homem como Paulo faz uma mudança de 360 graus, sai de uma credibilidade que ele tinha na Torá cega para uma abertura de reflexão dentro do cristianismo. A verdade que ele descobre através de tudo aquilo que ele lê nos pergaminhos dos apóstolos
apóstolos, vislumbra, deixa ele maravilhado, e a partir daquele momento, ele passa a seguir o Mestre com tanto amor, com tanta intensidade, que ele peregrina levando a boa nova e vai se transformando ao longo da jornada dele toda. Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, vocês vão ver a jornada toda de Paulo e como ele vai fazendo a transformação íntima dele. Aquele homem inicialmente sanguíneo, lutador, no final ele já está mais compreensivo, calmo, sereno, compreendendo toda a missão e que tudo aquilo representava. A mudança que ele estabeleceu foi muito grande. Por isso é possível que a gente mude na nossa encarnação presente? Sim. Todos nós podemos fazer grandes mudanças na nossa encarnação. Podemos nos tornar seres melhores e muito melhores. Por isso que muitas pessoas perguntam assim, a encarnação tem um planejamento? Tem, ela tem um planejamento. Mas muitas coisas podem ser mudadas no caminho, desde que a gente se coloque à disposição para servir o bem. Quanto melhor nós nos colocarmos diante da lei divina, muitas coisas podem ser alteradas no caminho para melhor, mas também podem ser alteradas para pior. A escolha é nossa, o caminho é nosso, a cabeça é nossa, o espírito é nosso. Cabe a cada um de nós fazer essas escolhas. Só que aí, os espíritos deixam que a gente decida. A gente quer sempre que alguém chegue perto da gente e diga, não é? Olha, o melhor caminho é esse, faz isso. A gente ora a Deus, reza, pedindo para que a gente escute certinho para onde a gente tem que ir. Mas isso não vem, nem nunca vai vir. Por quê? Porque senão Deus está rompendo com o nosso livre-arbítrio. Não pode. Ele pode nos dar sinais, nos colocar em situações favoráveis, mas nós é que vamos fazer a escolha para cada coisa dessa. Se nós formos ver a nossa doutrina espírita, ela tem princípios, ela tem base, ela tem uma estrutura que nos dá o caminho a ser seguido. A crença em Deus é o principal princípio. Para que nós possamos acreditar nessa doutrina, existe uma verdade. E uma delas é Deus. Nós, que somos espíritas, acreditamos em Deus. Acreditamos nesse ser que criou a tudo. Não vemos Ele. Mas, através de tudo que tem na criação, não temos a menor dúvida de que esse universo não pode ter sido criado por outra coisa, a não ser um ser na magnitude como um Deus. O mar, a terra, o céu, o vento, a chuva, o fogo, a natureza toda é algo magnífico, com muita inteligência, com muita perfeição de criação. Não há como negar Deus, e nós temos a confirmação através de tudo que está à nossa volta. Nós somos uma confirmação da existência de Deus, porque somos criados por Ele. E a doutrina nos esclarece mais ainda, e é um ponto fundamental desta grande verdade, é a imortalidade da nossa alma, a imortalidade do espírito. Isso é uma coisa que foi uma lente muito grande que a doutrina nos colocou, ou seja, uma vez criados, nunca morreremos. O que morre é o corpo, e isso precisa estar muito claro dentro da nossa mente. Primeiro, o que nos traz a esperança para a continuidade da nossa evolução. E isso é muito bom. Essa esperança é muito boa, que foi o que Cristo quis nos trazer. Ou seja, não acaba, tudo continua infinitamente. A gente evolui, então isso traz muita esperança para cada um de nós. Isso é muito bom. Ao mesmo tempo que traz essa esperança, traz também uma responsabilidade dentro disso, que é o nosso compromisso com a nossa própria existência. Que esta existência, para ela ser melhor, modificada, nós evoluirmos,
nós temos que nos comprometer com ela. É o nosso compromisso com a nossa existência. E que cada atitude nossa tem uma consequência. Isso é importante. Que nós não podemos ter uma atitude imatura acreditando que o que nós fazemos, dizemos e pensamos não trarão uma consequência. A gente tem que parar com essa ideia infantil. Até o pensamento traz consequências. Não importa se eu não agi, se eu não fiz, mas eu pensei. Lógico que à medida que a gente evolui, a gente vai corrigindo esses pontos. Primeiro a gente corrige comportamentos, corrige sentimentos, corrige pensamentos. Já corrigir comportamentos já é muito bom. Já vai nos auxiliar a caminhar mais ainda. Mas com o progresso e evolução, nós vamos corrigindo as emoções, os sentimentos e, consequentemente, os nossos pensamentos vão entrando num eixo de equilíbrio. Por isso é que, quando Jesus ele desencarna, ele fala primeiro para Deus, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Dentro do coração de Jesus naquele momento não tinha nenhuma raiva, não tinha nenhum ressentimento. Não tinha nenhum ressentimento. Porque dentro dele não tem mais nada guardado nesse sentido, porque ele já venceu comportamento, emoção e pensamento, já equilibrou. Então ele já entendia que já viriam erros a partir de todos. Os apóstolos iriam mentir, os apóstolos iriam trair, os apóstolos não iriam ficar próximos. Tudo isso ia acontecer e ele sabia disso. Como sabe disso conosco? Que cada um de nós tem as limitações e as imperfeições e que a gente não está nesse nível, né, de evolução, de perfeição para agir corretamente. E aí ele fala justamente isso para exemplificar, né, essa situação para todos nós. Então a imortalidade da alma é um dos aspectos mais importantes. Quando Jesus aparece na ressurreição, chamada ressurreição, aquela materialização dele, é justamente para nos mostrar o quê? A continuidade da vida, que o Espírito não morreu, que ele não estava morto, que ele continua vivo, imortal, e que os apóstolos deveriam continuar todo o trabalho que eles estavam fazendo. Então a imortalidade da alma é essa possibilidade que a gente tem de continuar caminhando. Porque veja, na hora que a gente não pensa em imortalidade da alma, o que a gente vai ter? Apenas essa existência. Essa existência, se a gente for ver, ela é muito curta, ela é muito pequena para que a gente possa realizar tudo, para que eu possa enfrentar a minha vaidade, o meu egoísmo, a minha irritabilidade, o meu mau humor, a minha impaciência, a minha intolerância. Tudo isso para uma única existência que eu não sei se vai ser de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, eu não sei. E aquelas crianças que nascem e desencarnam logo, desencarnam ainda como bebê, desencarnam ainda como crianças na primeira infância, lactentes, como explicar? Então, a possibilidade da imortalidade da alma nos dá a chance da gente poder fazer as correções. E mais, quando você tem ainda outro princípio, que é o princípio da reencarnação, em que através da utilização de novos corpos, seja neste planeta ou em outros planetas, a gente tem também essa chance dessa renovação do aprendizado. São novos corpos, novas vivências, novas experiências. Hoje homem, amanhã mulher, hoje branco, amanhã preto, hoje alto, amanhã baixo, hoje saudável, amanhã doente. Não importa. As experiências elas vão se alternando. Qual a finalidade? Oferecer diversidade de experiências que Deus nos dá. É como uma escola. O professor tem uma série de atividades e ele vai criando situações diferentes para que o aluno possa aprender.
ele pega a mesma matéria, mas aplica ela de forma diferente. Para quê? Para diversificar, para ver se estimula o aluno a aprender, a fixar. Às vezes de um jeito não está bom, aí vão tentar de outro jeito. Assim são as nossas encarnações. A gente vem diferente, vem em situações diferentes, vem pobre, vem rico, vem bonito, vem feio, vem alto, vem bravo, vem mulher, vem homem, vem com defeito, vem saudável, vem uma série de situações. Para quê? Para fazer estímulos diferentes no nosso espírito, de maneira que a gente possa aprender o quê? O de sempre: o amor, a fraternidade, a paciência, a tolerância, o perdão. Os valores são os mesmos, por isso que eles são sempre os mesmos valores a serem atingidos. Mas as experiências, elas são diversificadas para justamente nos estimular como crianças durante esse processo de aprendizado. E quando a gente entende isso, a gente compreende que o egoísmo, ele não tem espaço mais, que a gente precisa viver uma coisa coletiva. Chico Xavier, uma vez, ele foi numa quitanda e ele estava comprando uns tomates. E ali ele estava comprando, escolhendo uns tomates mais ou menos bons. Não eram os melhores, mas ele estava escolhendo os mais ou menos. A vendedora se aproximou de Chico Xavier, virou para ele e disse: Chico, você está escolhendo os tomates mais ou menos. Tem tomates bons aqui, você pode escolher os tomates bons. Ele falou: minha irmã, depois de mim virão outras pessoas que podem estar precisando dos outros tomates bons. A gente não consegue entender isso, né? O que a gente vai? A gente vai na quitanda, eu vou escolher o melhor tomate, a melhor laranja, o que tiver melhor, mais bonito. O que não tiver muito bom, eu não vou querer comprar. É assim que a gente funciona. Mas repara, Chico Xavier, a compreensão dele já é diferente. Ele vai para um local, ele ia para um local, ele estava com as pessoas, ele não estava pensando só nele. Ele já estava com uma visão coletiva, ampla, do que Jesus já tinha ensinado, que é o repartir, que é o dividir o pão, que é ser fraterno, que é já conseguir ter uma visão do todo e não pensar só em mim. Eu já vou fazer as coisas já pensando em dividir, em repartir, no bem-estar de uma coletividade. É uma visão diferente isso. A gente é egoísta porque a gente tem uma visão focada, canalizada para a gente, para os meus. Se for me beneficiar e aos meus, está tudo bem. Se não for, aí a gente cria uma barreira em relação a isso aí. E esses espíritos mais nobres, eles já se desvencilharam disso. Isso não tem mais valor. O que importa é trazer um bem-estar ao todo. Quanto mais eu faço para o todo, quanto mais eu faço para a coletividade, quanto mais eu faço para o universo, mais eu faço por Deus, faço por mim e me torno um só. Repito, por isso que Jesus disse que a gente só ia chegar a Deus através dele, porque ele já estava completamente uníssono com o Pai. É muito difícil a gente entender um espírito como Jesus. Eu consigo entender Chico Xavier e já é complexo. A entrega, a dedicação, a humildade, o amor, a fraternidade de um espírito como aquele. Imagine o grau de Jesus, que era um espírito angelical. Isso é um desprendimento que a gente não tem como aquilatar ainda. Chico Xavier já era difícil você entender o grau, né, de desprendimento que aquele homem tinha de tudo, das coisas materiais, dos bens materiais, e essa visão ampla, né, coletiva, de ajudar sempre ao próximo. Porque ele sabia que quanto mais ele ajudava o outro, mais ele estava se ajudando. Quanto mais ele auxiliava aquele que está preso ainda dentro da doença das emoções, mais ele se libertava. Então é um processo grande de iluminação. Nesse processo grande de iluminação não tem outro caminho. Para nós que somos cristãos, o nosso modelo, o nosso guia será sempre Jesus. Como diz os Espíritos, é esse modelo melhor, perfeito, que Deus já enviou a nós aqui, que foi Jesus.
Então é Ele, quando a gente tem dúvidas do nosso caminho, quando a gente tem dúvidas de onde a gente vai, quando a gente tem dúvidas das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, é a Ele que a gente tem que endereçar e pedir ajuda, pedir paz, pedir orientação e em prece a gente rogar ao Pai para que a gente possa encontrar um pouco mais de tranquilidade dentro dos nossos corações. Meus irmãos, que a luz do Cristo possa sempre nos iluminar e nos guiar em direção a Deus.